Bem-vindo ao canal, esse é o Bíblia Espada Forjada, estamos de volta com mais um review. No caso, a gente volta fazendo aquela comparação que a gente tinha parado, é a continuação do vídeo, a continuação da comparação de 1 Coríntios 13, da Almeida, edição ampliada, uma Bíblia muito boa, de qual vocês viram, para agora que a gente vai estar fazendo com um review comparando Bíblia de Estudo da Fé Reformada, tá? Uma Bíblia ótima, maravilhosa, estudos muito profundos. A gente chegou a comparar com a Almeida, a NAA, agora vamos estar fazendo a comparação com a Fé Reformada. Aí vamos estar lendo o comentário de 1 Coríntios 13 e vamos estar lendo 1 Coríntios 13 para podermos assimilar melhor. O amor é o dom supremo. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Só para assimilar, a versão dela é Almeida Revista Atualizada, editora Fiel, Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Vamos para 1 Coríntios 13, aos comentários. Lembrando, a gente está comparando essa Bíblia com a Almeida edição ampliada. Lembrando que a letra da Almeida edição ampliada é grande tanto na escritura, na parte da Bíblia, quanto nos comentários. Essa, no caso, vocês podem observar, já é uma letra menor. A que possui realmente a letra maior é a Bíblia de Estudo Almeida. Então, assim, para quem gosta de ler à noite, Almeida é uma Bíblia maravilhosa e é muito altamente recomendada. E para novo convertido, eu também recomendo muito essa Almeida. Os comentários são mais curtos, mais fáceis de ser apurados, tá? Ou compreendidos. Vamos voltar para o comentário da Fé Reformada. Em nossa sociedade, o amor sempre é discutido em termos passivos, ou seja, o amor é algo que acontece conosco e sobre o qual temos pouco ou nenhum controle. Nós ficamos apaixonados, falamos dessa maneira principalmente porque associamos o amor a um sentimento ou uma emoção específica. Essa emoção não pode ser produzida ao apertarmos um botão ou por um ato consciente da vontade. Não decidimos por quem nos apaixonaremos. No entanto, a Bíblia fala do amor em termos muito mais ativos. O conceito de amor funciona mais como um verbo do que como um substantivo. O amor é um dever, uma ação que somos obrigados a realizar. Deus nos manda amar o próximo, amar o cônjuge e até amar os inimigos. Uma coisa é invocar os sentimentos de amor e afeição por os nossos inimigos. Outra bem diferente é agir de maneira amorosa para com eles. A Bíblia tem um conceito complexo de amor que é expresso em relativamente poucas palavras. No Antigo Testamento usou predominantemente a palavra hebraica aheb para expressar a ideia de amor. O Novo Testamento usou primeiramente duas palavras gregas para significar o amor, filéu e ágape.
Filéu, da qual a cidade de Filadélfia deriva seu nome, que significa cidade do amor fraternal. É a palavra grega usada para denotar a afeição compartilhada por amigos. Em contraste, o vocábulo eros, que não é usado na Bíblia, refere-se a mais ao amor erótico ou sexual. É o tipo de amor que associamos ao romance. Esses dois tipos de amor são comuns a todos os seres humanos e tendem a ser motivados por interesse próprio, autossatisfação e autoproteção. O Novo Testamento, porém, descreve um terceiro tipo de amor, ágape, que permanece em contraste com as afeições mais básicas. Sua característica mais distintiva é a ausência de interesse próprio, procede de um coração com interesse e cuidado pelos outros. Suas características são enumeradas por Paulo em 1 Coríntios 13. O amor ágape é paciente e bondoso, nunca se orgulha nem sente inveja, não é arrogante nem rude, não busca o interesse próprio nem se ira com facilidade, é pronto a perdoar, busca o bem e o que é verdadeiro, protege, confia, espera e persevera sempre, nunca falha. O amor bíblico é, portanto, mais do que simples emoção, é ativo. O chamado do cristão não é primeiramente para desenvolver sentimentos de amor pelos outros. Em muitas instâncias, isso está fora do controle do cristão. Entretanto, podemos controlar como reagimos e agimos em relação a determinada pessoa. O cristão tem de ser amoroso, refletir o amor altruísta de Cristo. O amor ágape é o fruto supremo do Espírito. Como Paulo escreveu, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Visto que o amor ágape reflete o caráter do amor de Deus, pode ser tido como um amor firme, um amor que suporta com lealdade. É caracterizado pela fidelidade, a fidelidade que está edificada na confiança. Esse amor é incapaz de ser frágil, é um amor de compromisso permanente. Essa é a nota teológica dela, no caso. A gente pode estar depois comparando com a Genebra 1. No caso, a edição 2 não tem essa nota teológica. Tá? Então vamos continuar. 1-3. Usando exagero intencional, Paulo enfatiza a inutilidade dos dons exercidos sem amor. A expressão língua dos homens talvez se refira ao dom de falar em línguas estrangeiras, enquanto o acréscimo e dos anjos pode ser um exagero deliberado, semelhante a conheça todos os mistérios e transportar montes. É impossível determinar se os coríntios reivindicam usar uma língua angelical. A expressão entregue o meu próprio corpo para ser queimado também pode ser um exagero dramático. 4-7. Paulo personifica o amor como uma pessoa que age de uma maneira que os cristãos devem imitar. O quadro completo sugere uma descrição do próprio Cristo, considerando os tipos de problemas que essa epístola aborda. Os presentes versículos são uma repreensão notável aos coríntios que estavam falhando em se conduzir com amor, soberbos e arrogantes, insistindo em sua própria maneira de agir. 13:5. Não se ressente. Paulo pode estar querendo dizer que aqueles que amam não planejam mal contra os outros, mas provavelmente ele quer dizer que aqueles que amam não concentram a atenção nos erros que os outros cometem contra eles. 7. Tudo. Paulo usa essa palavra 4 vezes com um efeito retórico, quando leva ao clímax sua descrição do amor. 13:8. O amor jamais acaba. É possível entender essa afirmação como um resumo do versículo anterior, especialmente à luz do comentário de que o amor tudo suporta. Ao mesmo tempo, a afirmação permite que Paulo trace um contraste entre o amor que permanece para sempre e os dons espirituais que cessarão quando seu propósito, promover o crescimento da igreja, estiver consumado. Ciências, línguas, ciência. É provável que Paulo mencione esses 3 pontos porque eram os dons espirituais dos quais os coríntios mais se orgulhavam. Alguns creem que esses 3 dons têm uma função temporária e terrena até o fim do século e não continuarão a existir na consumação do século vindouro. Outros sugerem que Paulo menciona esses 3 especificamente porque eles têm uma função reveladora que chegou ao fim com o término do cânon do Novo Testamento. Este último ponto de vista é apoiado por Efésios, em que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento são parte da fundação do templo da igreja, juntamente com Cristo como a pedra angular.
portanto, a semelhança de Cristo, a função reveladora de apóstolos e profetas, o cânon do Novo Testamento era a atividade de lançar um fundamento como mistério, a morte e a ressurreição de Cristo. Portanto, assim como se deu com Cristo, quando a atividade de lançar um fundamento está realizada, é tão única que cessa. 13:10. O que é perfeito. O contexto especialmente sugere fortemente que aqui Paulo está se referindo à segunda vinda de Cristo como evento final no plano de redenção e revelação de Deus. Em comparação com o que receberemos naquela ocasião, as bênçãos presentes são apenas parciais e, portanto, imperfeitas. É um sinal de maturidade dos coríntios tratarem os dons incompletos e temporários do Espírito como tendo significado supremo. De acordo com outro ponto de vista, Paulo pode estar se referindo à revelação completa das Escrituras do Novo Testamento, a revelação que torna obsoletos a profecia e outros dons de revelação. 13:12. Conhecerei como também sou conhecido. Talvez pelo fato de os coríntios gostarem de se vangloriar de seu conhecimento, Paulo concluiu enfatizando o caráter parcial de todo o conhecimento presente. A mudança do ativo conheço para o passivo, sou conhecido, se encontra em outras passagens das cartas do apóstolo e serve para enfatizar a dependência da graça de Deus. Aqui o foco está na intimidade e na exatidão do conhecimento de Deus. Conhecimento que deveremos compartilhar um dia, ainda que a infinitude de seu conhecimento, sua onisciência, sempre o distinguirá até mesmo de suas criaturas glorificadas. Aí tem a nota, como eu disse, 13:13, vem nota teológica, amor. Então a gente fica por aqui com o comentário da Fé Reformada e estaremos de volta depois com o da Genebra, mas eu quero acrescentar e compartilhar com vocês o da Genebra 1, edição 1, que parece muito com a Fé Reformada, comparando com a Fé Reformada. A Genebra 1 e 2, a Genebra 1 é mais parecida com a Fé Reformada do que a Genebra 2. Aqui é a Genebra 1, a primeira edição. Lembrando, a editora dela é a Cultura Cristã. Tá? A capa dela é um pouquinho judiada porque ela é mais antiguinha. Essa é a primeira edição da Genebra. O texto dela é Almeida, Revista Atualizada, tá bom? João Ferreira de Almeida. E aí a gente vai estar indo para a descrição dela, que seria em 1 Coríntios 13, que é o mesmo texto, então vamos comparar a parte de comentários. Esse quadrinho aqui, O Caminho sobre Modo Excelente, não tem nem na Bíblia de Estudo da Fé Reformada e nem na Genebra edição 2. Esse quadro teológico, como vocês podem ver, possui na primeira edição, mas não possui na Genebra, segunda edição. Então vamos ler o comentário para poder pegar mais o parecido com a Fé Reformada. Mas estamos comparando todas elas com Almeida. Para novo convertido, recomenda ainda, ou para cristão mais antigo, Bíblia de Estudo Almeida edição ampliada, que é essa comparação que estamos fazendo. No caso, a gente comparou a NAA com a Almeida no primeiro vídeo. Agora estamos comparando Bíblia de Estudo da Fé Reformada com a Genebra, primeira edição, que os quadros são mais parecidos. Notando, a segunda edição é bem diferente da Bíblia de Estudo da Fé Reformada, embora há algumas coisas que parecem muito e algumas coisas que realmente são parecidas. Mas a que mais parece, volto a denotar, é a primeira edição. Então vamos aos comentários. 13:1. Um caminho sobre o modo excelente. Antes de explicar quais são esses melhores dons, conforme ele faria no capítulo 14, Paulo precisa indicar qual a condição essencial para o exercício apropriado de qualquer dom, o amor. Usando de um exagero intencional, Paulo enfatizou a inutilidade dos dons quando exercidos sem o concurso do amor. A expressão língua dos homens refere-se provavelmente ao dom de falar em línguas estrangeiras, enquanto a edição e dos anjos pode ser um exagero deliberado, similar a compreender todos os mistérios ou remover montanhas. Se os crentes de Corinto reivindicavam usar a linguagem dos anjos, é impossível determinar. A expressão ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado também pode ser uma declaração dramaticamente exagerada. Paulo personaliza o amor como uma pessoa que age do modo que os crentes deveriam agir.
total sugere uma descrição do próprio Cristo, considerando os tipos de problemas que esta epístola aborda. Esses versículos são uma reprimenda aos crentes de Corinto, que estavam fracassando na conduta de si mesmos com amor. 13:5. Não se ressente do mal. Paulo talvez quisesse indicar que os crentes, quem ama, não planejam mal contra os seus semelhantes, mas provavelmente, porém, ele indica que aqueles que amam não concentram sua atenção sobre os erros que outras pessoas cometem contra eles. 13:7. Tudo. Paulo se utiliza dessa palavra por 4 vezes para efeito retórico, ao levar sua descrição sobre o amor a um ponto culminante. O amor jamais acaba. 13:8. Poderíamos ver essa declaração como um sumário do versículo anterior, especialmente à luz do comentário de que o amor tudo suporta. Ao mesmo tempo, a declaração permite que Paulo construa um contraste entre o amor, que sempre permanece, e os dons espirituais que cessarão. Profecias, línguas, ciência. É provável que Paulo tenha mencionado esses 3 itens como representantes de todos os dons espirituais que terão uma função temporária e terrena até o fim de nossa era. Outros têm sugerido que esses 3 dons em particular foram mencionados por Paulo por terem uma função reveladora que chegou ao fim ao se completar o cânon do Novo Testamento. 13:10. Perfeito. O contexto, especialmente no versículo 12, sugere fortemente que Paulo está se referindo aqui à segunda vinda de Cristo, como o evento final do plano divino da redenção e da revelação, em comparação com aquilo que receberemos. Então as bênçãos presentes são apenas parciais e, portanto, imperfeitas. Desse modo, era um sinal de imaturidade quando os crentes coríntios tratavam os dons temporários incompletos do Espírito como revestidos de significação final. De acordo com outra posição, Paulo podia estar se referindo à revelação completa, contida nas Escrituras do Novo Testamento, o que tornou obsoletos a profecia e outros dons reveladores. Ainda outras interpretações têm sido sugeridas, tal como maturidade no amor, que os crentes coríntios deveriam ter como alvo o amadurecimento da igreja primitiva ou a morte do crente individual. 13:12. Então conhecerei como também sou conhecido. Talvez porque os coríntios gostavam de jactar-se de seu conhecimento. Paulo concluiu a passagem salientando o caráter parcial de todo conhecimento presente. A mudança da voz ativa, conheço, para a voz passiva, sou conhecido, encontra-se em algures nas epístolas do apóstolo e serve para enfatizar a dependência da graça de Deus. Aqui o enfoque recai sobre o caráter íntimo e imediato do conhecimento sobre Deus que compartilharemos algum dia. O maior destes é o amor. 13:13. Ver nota teológica, amor, conforme a fé reformada, só que o quadro é menor. E vocês devem ter observado que tem alguns comentários que realmente são parecidos. Fica a critério de vocês e voltar ao vídeo. No caso, eu vou compartilhar esse quadro que não possui nenhuma delas, só na primeira edição. O caminho sobre modo excelente. O amor é paciente, benigno, altruísta, verdadeiro, cheio de esperança, duradouro. Não é invejoso, orgulhoso, egoísta ou rude, nem aceita provocação. Sem amor, as línguas são apenas barulho, profecias, mistérios, ciência e fé nada valem. Boas obras são inúteis. O amor é maior que profecias que desaparecerão, línguas que cessarão, ciência que passará. Amor é um dos termos mais dinâmicos que Paulo emprega para referir-se à vida santa, habilitada pela plenitude do Espírito, inclui motivação e ação. O amor é característica do cristão maduro. Agora vamos para a nota teológica. Amor, 1 Coríntios 13. O cristianismo no Novo Testamento é a resposta humana para a revelação do Criador como Deus de amor. Em amor por aqueles que não amavam, o Pai deu o Filho, e o Filho deu sua vida, e o Pai e o Filho juntos enviaram o Espírito para salvar os pecadores na miséria e levá-los à glória. Crer e desfrutar dessa tremenda realidade do amor divino sustenta o amor por Deus e pelo próximo, que os 2 grandes mandamentos exigem. O nosso amor expressa nossa gratidão pelo amor gracioso de Deus para conosco e o imita como um modelo. O amor cristão é a marca indispensável da vida cristã. A medida e a prova do amor a Deus é a obediência a Ele de todo o coração. A medida e a prova do amor ao próximo é dar a própria vida em favor dele.
Esse amor sacrificial envolve dar, gastar e até empobrecer-se pelo bem-estar do próximo. A apresentada por Jesus acerca da bondade do samaritano para com o tradicional inimigo é o seu modelo de como se deve amar o próximo. O amor cristão é descrito em 1 Coríntios 13, a sua total ausência de interesse próprio e marcante. O amor busca o bem do próximo e a sua verdadeira medida é o quanto ele dá para que se alcance tal fim. Mais do que simples emoção, o amor é o princípio de ação, é uma questão de fazer algo pelos outros por compaixão a eles, sem levar em conta se sentimos ou não afeição por eles. É pelo amor ativo de uns para com os outros que os discípulos de Jesus podem ser reconhecidos. Bom, esse foi o comentário. Vou dar uma aberta aqui na imagem da Genebra, primeira edição, comparando, no caso, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Ó, linda, linda, linda. Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Em comparação, todas elas com a Almeida edição ampliada. Então comparamos a letra delas, lembrando, a letra da Almeida é grande em todos os aspectos, tá? Só para completar aqui. É gigantesca, tanto do texto quanto dos comentários. Altamente recomendado. Uma Bíblia incrivelmente luxuosa. Foi comparado essas três. Em breve faremos mais review. Espero que Deus abençoe muitíssimo vocês. E se puder, não esqueça de deixar um like. E se possível, também se inscreve no canal para estar nos apoiando. Que Deus abençoe. Até o próximo review. Fica na graça do Mestre. Obrigado.